Esse vídeo fala sobre a decisão do Enlarged Board of Appeal de 2010 G308, que trata da patentibilidade de invenções implementadas por computador. Essa decisão, ela confirma o entendimento de que essas patentes devam ser analisadas sobre o chamado critério Any Hardware Approach e devam ser concedidas segundo esse critério. Bom, presidente da Apple em 2008, diante de algumas decisões consideradas divergentes do Board of Appeal, fez uma solicitação ao Enlarged Board of Appeal envolvendo 4 questões objetivas, onde ele solicita que o Enlarged Board of Appeal se posicione e tire eventuais dúvidas nas aplicações dessas decisões do Board of Appeal. O Board of Appeal observa que essa questão da patentabilidade de invenções implementadas por programas de computador tem encontrado convergência nos tribunais superiores da França, da Inglaterra, da Alemanha e também dos Estados Unidos, no caso Bilski. Na época ainda não havia sido decidido pela Suprema Corte, em 2008, né? Então havia uma decisão ainda em termos de Federal Circuit. Essas decisões convergiam para um entendimento de que essas matérias poderiam ser objeto de patente e mais ou menos alinhadas com o critério europeu. A Corte, então, primeiro leva em questão se ela deve se manifestar sobre isso. Bom, a Organização Europeia de Patentes, Escritório Europeu de Patentes, é uma organização intergovernamental em que, dentro de um modelo em que os países membros da Convenção Europeia de Patentes, eles concedem ao Escritório de Patentes Europeu o exame, a possibilidade de fazer o exame dessas patentes, segundo os critérios definidos na EPC, na European Patent Convention, Convenção Europeia de Patentes. Então, eventuais dúvidas da aplicação desses critérios são tiradas com Boards of Appeal. E as patentes, uma vez concedidas pelo Escritório Europeu, as patentes EPD1, elas são enviadas novamente aos países membros para serem revalidadas, ou seja, não há mais um novo exame. Então, os países membros concordaram em transferir essa tarefa de exame e interpretação da Convenção Europeia de Patentes para o âmbito da Apple e do Board. Nesse esquema, a interpretação da Convenção Europeia de Patentes cabe ao Board of Appeal, ou seja, a Apple ela segue as decisões do Board of Appeal e faz os seus guias de exame baseados nessas decisões. Casos de divergência de decisões do Board of Appeal devem ser resolvidos pelo Enlarged Board of Appeal, que a ele cabe a última palavra. Diante de decisões aparentemente divergentes e decisões que se estendem por um lapso de tempo de 10, 20 anos, o Enlarged Board of Appeal chama a atenção de que o que aparentemente pode ser divergente, na verdade, é uma evolução, ou seja, você tem decisões que elas, à medida que vão avançando com o tempo, elas vão se tornando mais claras, elas vão, em alguns casos, até se afastando das premissas iniciais. Então, nos casos em que essas divergências ocorram, o Enlarged Board of Appeal é chamado para dirimir e assim tem fundamento no questionamento. De início, o Enlarged Board of Appeal já coloca que ele não vai estabelecer uma definição do que significa o termo técnico, que é um termo que permeia várias decisões do Board of Appeal. Ele argumenta que termos como, por exemplo, um meio de gravação de dados, ou uma xícara, ou um projeto de uma bicicleta, envolve claramente questões técnicas. Não há necessidade de dar uma definição clara do que seja técnico. As pessoas que
diante desses problemas, claramente vão entender que se trata de uma definição técnica, ainda que não tenha uma definição exata do que esse termo sugere. Ou seja, a corte está dizendo que essas fronteiras do que seria técnico seriam fronteiras que, à medida que a tecnologia avança, elas podem ser ampliadas. Então, prefere não dar uma definição rígida. Então, a Apple, em 2008, ela fez um conjunto de questões, na verdade 4 questões objetivas, perguntando ao Large Board of Appeal sobre qual decisão a ser adotada diante de decisões aparentemente contraditórias do Board of Appeal. Primeira questão: pode um programa de computador somente ser excluído como programa de computador per se, se explicitamente reivindicado como programa de computador? Então, a primeira pergunta diz respeito às reivindicações de programa de computador. As reivindicações de programa de computador, elas são um programa per se, se uma reivindicação particular para um programa de computador, ou seja, a reivindicação 1, programa para um computador compreendendo as instruções para executar as etapas x, y, z. Se essa reivindicação particular era excluída de patentabilidade pelo artigo 52, quaisquer outras reivindicações seguintes automaticamente também estarão excluídas: sistema de computador carregado com o programa da reivindicação 1, método para a operação do computador compreendendo e executar o programa da reivindicação 1, ou produto de programa de computador. Então nós temos, se a reivindicação de programa de computador for excluída pelo artigo 52, então eu automaticamente, sistema de computador, método para a operação de um computador conforme o programa de computador e produto de programa de computador, eles também estarão excluídos? Essa pergunta vem porque tem duas decisões que aparentemente são contraditórias. A T424023, ela diz o seguinte: somente a reivindicação na forma de programa de computador para o método pode ser excluída de patentabilidade como programa em si. Somente essa forma. Existe possibilidade de ser excluída da patentabilidade do programa em si. Ao passo que reivindicações na forma de computador implementando o método X ou produto de programa de computador não seriam em hipótese nenhuma excluídas. Então isso é o 424 diz. Ou seja, a única possibilidade de você usar o artigo 52 seria para essa forma de reivindicação: programa de computador para executar o método X. Isso talvez pudesse ser excluído pelo artigo. Agora as outras definitivamente não. E tem uma outra decisão, que é a T1173, que ela diz que ela dá uma particular ênfase à função do programa de computador, ao invés da maneira como que é reivindicado. Por exemplo, produto de programa de computador ou método de programa de computador. A ideia é entender que, se o programa de computador for entendido como não técnico, as outras reivindicações também não seriam. Dá a entender isso. Isso vai contra o que o T424, que é uma decisão posterior, diz, que as reivindicações de produto de programa de computador e computador implementando o método X, essas, em hipótese nenhuma, seriam excluídas pelo artigo 6. Bom, em Large Board of Appeal, então, vai fazer uma análise dessas decisões, né? Então, o T1173 é dito que um programa de computador reivindicado como programa de computador não é excluído da patentabilidade se o programa, ao ser executado no computador ou carregado no computador, é capaz de trazer um efeito técnico que vá além das interações físicas normais entre software e hardware. Além disso, a Corte é da opinião que, com relação às exclusões do artigo 52, não faz diferença se um programa de computador é reivindicado por si mesmo ou uma mídia de gravação. Então, ou seja, parece que se o programa de computador for excluído, se você reivindicar a mídia caracterizada pelo programa, também vai ser excluído. É isso que está dizendo T1173 claramente. E ele está dizendo que o programa de computador reivindicado como programa de computador, ele poderá ser patenteado ou não. Depende se tem o tal efeito técnico que vai além das interações físicas normais. Nessa determinação do que é interação física normal, a Corte chama a atenção que
interações físicas que venham da modificação de hardware, causando, por exemplo, correntes elétricas, a movimentação de correntes elétricas dentro do computador, isso não pode ser considerado como a caráter técnico. Isso não entra na... Isso é considerado interação física normal. Tá? Então, isso não elimina a possibilidade de exclusão de tais programas. Embora tais modificações possam ser consideradas serem técnicas, elas não podem ser usadas para distinguir os programas de computador com caráter técnico dos programas de computador per se. Reivindicar um computador carregado com um programa ou a execução de um programa em um computador também não é suficiente para escapar dessa exclusão. Então eu preciso buscar as interações físicas chamadas, essas normais, elas não estão previstas, só se for um further, um adicional. A decisão refere-se aos efeitos técnicos que vão além das interações físicas normais entre o software e hardware. Isso é o que vai dar a possibilidade para você ganhar a patente para a reivindicação de programa de computador. Tá? Assim, o caso particular de uma reivindicação de programa de computador que tem um caráter técnico, somente se ela causa um efeito técnico adicional, além daquela de corrente elétrica, o simples uso do computador, só isso não dá. Tem que dar um efeito técnico adicional. É importante observar, e isso em Large Bodies of Appeal está falando, que a definição de efeito técnico adicional não faz nenhuma referência ao estado técnico. Com isso, essa decisão, T1173, abandona de vez o chamado Contribution Approach, que tinha sido até então usado de uma maneira meio inconsistente pelas cortes. Então ele abandonou esse critério. Esse Contribution Approach não é... Você vai analisar a reivindicação como um todo e observar se tem um Further Technical Effect ou não. Se tiver, essa reivindicação de programa de computador passa. Se não tiver, ela é programa em si. O que é esse Contribution Approach, então? Suponha que você tem uma reivindicação de uma xícara que contém um determinado desenho, um logotipo de uma empresa. Bom, assumindo que isso não traz nenhum efeito além da informação, a identificação da marca, o caráter estético, o que nós temos? Que, de acordo com o Contribution Approach, xícaras já são conhecidas. Então, a contribuição ao estado da técnica, ela reside no desenho. E o desenho é uma característica excluída de patentabilidade pelo artigo 52. Portanto, esse pedido seria indeferido por violação do artigo 52, por ser criação estética. Ou seja, eu considerei não a reivindicação como um todo, xícara com desenho, mas eu considerei somente a contribuição. A contribuição está na xícara, então a xícara, ela essa reivindicação toda vai ser excluída porque a contribuição está no aspecto não técnico. Se eu usasse esse critério para métodos financeiros, eu também excluiria métodos financeiros caso a contribuição estivesse no método financeiro. A Corte, em T173/97, abandonou esse Contribution Approach. Ele está adotando o chamado N-Hardware Approach. Ou seja, esse N-Hardware Approach ele vai considerar a questão do artigo 52 independente do estado da técnica. Ou seja, uma xícara, claramente, ela não está listada entre as matérias excluídas. Então, não importa onde está a contribuição. O fato é que você está pedindo uma xícara. Essa xícara, se é nova, não, isso é outra questão. A xícara não está listada no artigo 52. Então, ela é patenteável. Ela passou pelo artigo 52. Então, essa questão do desenho é irrelevante. Esse procedimento do N-Hardware Approach vem sendo seguido por várias outras decisões. Em T25803, a decisão do N-Hardware Approach foi adotada em reivindicações de método, e em T424 foi considerado também essa questão do N-Hardware Approach, mantida. Nessa decisão dos fundos de pensão, foi uma decisão que tratou do método financeiro e que a reivindicação pleiteava lá na reivindicação elementos técnicos, como computador. Então, a Corte entendeu que essa matéria não está excluída de patentabilidade. Em particular, a reivindicação é dirigida a um computador
que tem carregado um programa e, como tal, não é excluído de patentabilidade. Independente desse programa ter efeito técnico ou não. O fato é que você está citando na reivindicação o computador. O computador dá patentabilidade à reivindicação como um todo. Esse é o N-Hardware Approach, foi usado na decisão. Em P258, foi considerada uma reivindicação de método. E, novamente, como o método cita um computador, foi adotada o N-Hardware Approach. Foi considerado matéria patenteável, não foi excluído. Contudo, nenhuma dessas decisões tratam da questão de uma reivindicação para um programa gravado numa mídia de gravação, ou seja, um programa de computador. Nenhuma delas tratou. Eu tenho as decisões que tratam de aparelho, eu tenho as decisões 258 que tratam de método, as duas usaram o N-Hardware Approach, mas eu não usei essas reivindicações de programa de computador, especificamente essas decisões não cuidaram. T424 finalmente estendeu o raciocínio usado em T258, o N-Hardware Approach, para as reivindicações de programa. No caso, instruções executadas por computador. Tá? Isso, se eu tiver um elemento físico, lá no caso eu tinha um elemento de um meio de gravação, isso exclui o uso da artigo 52. A questão do programa de computador, propriamente disso, causar um efeito técnico adicional quando executado no computador, isso assume importância somente para a questão da atividade inventiva. Então, quando eu estiver analisando a atividade inventiva, aí sim, essas características que contribuem para o caráter técnico da invenção retificada, elas serão importantes, uma vez que somente essas características são tomadas em consideração para a avaliação da atividade inventiva. Então, no caso da xícara, eu tenho xícara com desenho. Quando eu for analisar a atividade inventiva, eu vou procurar xícaras. Eu não vou nem olhar para o desenho não vai fazer parte dessa análise. Se eu achar uma xícara sem desenho, eu posso dizer que não tem atividade inventiva, porque o desenho ele simplesmente não participa ele não é capaz de trazer nenhuma influência na parte técnica. Pode ser que esses elementos não técnicos tragam influência na análise técnica da reivindicação, pode acontecer, mas nesse caso da xícara não traz, ele simplesmente sai fora. Então a reivindicação, a decisão T1173, ela declara que a Corte é da opinião que as exclusões do artigo 52 não fazem qualquer diferença se um programa de computador é reivindicado como programa de computador ou numa mídia de gravação. Não faz diferença. Enquanto T424 diz que a matéria da reivindicação, sim, tem caráter técnico, uma vez que ela se refere à mídia de gravação. Ou seja, um produto técnico envolvendo uma portadora. Então, existe uma diferença entre as posições entre T1173 e T424. Né? Porque T424 está dizendo que a reivindicação tem um caráter técnico porque ela tem um elemento técnico lá descrito na reivindicação. E T1173 diz que não há diferença se eu tenho um programa de computador que ele não é considerado patenteável, ele não passou pelo artigo 52, se eu reescrevo isso na forma de mídia, isso não muda a conclusão, continua não sendo patenteável. Opa, temos um problema aqui com o T424, que ele diz que no caso de ter um caráter técnico, no caso da mídia gravada no computador, isso dá, sim, caráter técnico na reivindicação e ele passa pelo artigo 52. Então, temos aqui uma divergência entre os dois pontos. Bom, a Enlarged Board of Appeal, ele diz o seguinte, bom, o T1173 conscientemente abandonou o critério de Contribution Approach, tá? Então, eu vou analisar a patentabilidade sem fazer qualquer busca de anterioridade, tá? Agora, ao mesmo tempo, essa decisão T1173, ela diz que com relação às exclusões da matéria do artigo 52, não faz diferença se um programa de computador é reivindicado como programa ou na forma de uma portadora. Bom,
O Elastic Bodies of Appeal está dizendo, realmente essas duas posições que aparecem na decisão T1173, elas são contraditórias. Tá? Porque de um lado você está dizendo que você abandonou o Contribution Approach, e do outro lado você está dizendo que vai fazer diferença entre estar reivindicado como programa de computador ou como mídia de gravação. Que não faz diferença. Quando você está negando também a patente para mídia de gravação, é como se você dissesse o seguinte, olha, essa mídia já é conhecida e a sua contribuição está no programa. Como o programa não é técnico nesse caso, então ele também não ganha. Ou seja, você está usando o Contribution Approach para a segunda abordagem. E isso é que dá a contradição. Bom, o Enlarged Bodies of Appeal então analisa com mais detalhe essa decisão, T1173. Bom, ela diz, afirma, que o efeito técnico adicional de um programa de computador não precisa ser novo. E, portanto, não é necessário fazer nenhum tipo de comparação com o estado da técnica para julgar se uma reivindicação de programa de computador ela tem ou não o tal efeito técnico adicional. A análise é simplesmente limitada se você está se referindo a qualquer efeito que seja além das correntes elétricas, e isso já é, ou do simples uso de um computador, isso já é considerado suficiente para ter o efeito técnico adicional. Então você vai considerar a análise do artigo 52 sem fazer nenhuma busca de anterioridade, sem fazer análise de novidade ou utilidade adventícia. Isso é uma outra etapa. Bom, seguindo esse princípio, né, que você está abandonando esse princípio de contribution approach. Você não está identificando o estado da técnica, saber onde está a contribuição ou não. Porque quando você usa o contribution approach, você está fazendo busca de anterioridade, para identificar onde está a contribuição. Aqui ele está dizendo que você não faz busca. Então você não está preocupado com a contribuição para essa análise de patentabilidade. Seguindo esse princípio, uma reivindicação para uma mídia física, em particular, com características especiais, por exemplo, um disco de Blu-ray, evidentemente, ele não incide no artigo 52. Não importa se esse disco de Blu-ray é novo ou não é. Ele está dizendo isso, não faz busca de notoriedade. É o caso da xícara com desenho. Você simplesmente olha, é xícara com desenho? Então já passou pelo 52. Aqui é Blu-ray, caracterizado por ter gravado um programa, não importa, pode ter gravado qualquer coisa. Está pedindo disco, isso já passou pelo artigo 52. Seguindo a lógica aqui do próprio T1173. Então, de acordo com o Bodies of Appeal, uma mídia de gravação, ela não é excluída de patentabilidade pelo artigo 52, nem uma reivindicação de mídia de gravação de computador armazenando um programa X. É a mesma maneira que uma xícara decorada com uma figura X. Ou seja, tudo isso passa pelo artigo 52. Assim, a posição de T424, que uma reivindicação para programa, produto de programa de computador, não é necessariamente não excluída de patentabilidade pelo artigo 52, é uma consequência desse T1173. Então, T424 está certo quando diz que mídia de gravação caracterizado por ter gravado qualquer coisa, isso passa pelo artigo 52. Ou programa de computador caracterizado por qualquer coisa, se isso for considerado técnico, ele passa pelo artigo 52. No caso da mídia de gravação, ela de qualquer maneira ela vai passar. Então ela está certa, ela está, nesse sentido, ela é compatível com o que está dito em T1173. Assim, resposta à questão 1, no julgamento do Enlarged Bodies of Appeal, T424, ela desvia da visão expressa em T1173. Mas ela é um legítimo desenvolvimento do case law, da jurisprudência. E assim, T1173, aquela conclusão do T1173 que ele dizia que quando o programa de computador não é considerado técnico, a mídia de gravação caracterizada por esse programa também não vai ser considerada técnica, essa decisão do T1173 não foi seguida por nenhuma outra decisão posterior. Então ele entende, o Bodies of Appeal, de que não há divergência.
seja, não há, essa questão 1 não é admissível, ou seja, na verdade não há uma divergência. Na verdade, o T 1173 não tratou dessa questão diretamente. Isso é uma conclusão que poderia ser tirada do T 1173, mas que não foi seguida pelas demais cortes, demais decisões. Então, não há divergência. Agora, ele chama atenção para isso, para a atividade inventiva, ou seja, se um programa de computador ele cai pela exclusão do artigo 52, uma reivindicação que especifica programa caracterizado por estar gravado no meio ou método para operar de acordo com o programa X, eles vão passar pelo crivo do artigo 52, porque eles estão se referindo a computador, certo? Passou pelo artigo 52. Mas eles vão invariavelmente ser indeferidos por falta de atividade inventiva, pelos artigos 52.1 e 56. Eles vão ser indeferidos por atividade inventiva. Ou seja, é meramente uma questão do artigo da Convenção Europeia de Patentes que vai ser aplicado, o artigo vai ser diferente. Só isso. Agora, a lista de não invenções do artigo 52, ela pode ter um papel bastante importante na avaliação de atividade inventiva. Então, você dizer que o artigo 52 se tornou inócuo para análise de patentabilidade é uma coisa. Agora, para análise de patente de atividade inventiva, todas essas questões listadas lá no artigo 52 não vão fazer parte. Então, o método financeiro, ou a xícara caracterizada por desenho, passou pelo artigo 52, mas esse desenho ele não vai entrar na análise de atividade inventiva, porque ele não interage de nenhuma maneira com parte técnica. Pode acontecer de a parte não técnica interagir com a técnica, e aí ela vai ter alguma influência nessa análise. Isso acontece na área de métodos financeiros, tá? Mas, a princípio, no caso da xícara com desenho, ela não participa. Então, uma reivindicação para computador, método implementado no computador, ou programas de computador em uma mídia, nunca irá incidir nas exclusões do artigo 52. Tal como o desenho de uma xícara, também nunca vai incidir na exclusão. Então, a pergunta, se eu posso ter um programa de computador que é considerado não técnico, ele não trouxe aquele further technical effect, ele não tem natureza técnica, ele vai cair pelo artigo 52. Agora, se eu reescrevo isso como mídia, eu passo pelo artigo 52. Ele é considerado patenteado. Questão 2. Pode uma reivindicação na área de programas de computador evitar a exclusão do artigo 52 meramente citando explicitamente o uso de um computador? Então, eu tenho lá um programa de computador que eu cito o computador. Isso faz com que a reivindicação saia do artigo 52? Bom, pelo que a gente viu antes aqui na questão, sim, né? Se a resposta 2 for negativa, é necessário um efeito técnico adicional para evitar a exclusão? O dito efeito indo além das interações inerentes do uso do computador? Bom, aí são citadas duas decisões do Board of Appeal que aparentemente seriam divergentes, né? Em T258 é dito que um método envolvendo meios técnicos, ele não é excluído de patentabilidade, ele passa. Então, o método que faz referência a um computador, ele passou pelo 52. Dada a equivalência entre método e programa, isso é dito que é inconsistente com o T1173, que diz que os programas de computador devem citar um efeito técnico adicional, de modo a excluir, a sair da patentabilidade. Então, veja bem, T258 diz o seguinte: um método, basta citar uma coisa técnica que ele já ganha. Tá? Aí, a lógica da coisa. Ora, se o método e o programa de computador são coisas equivalentes. Então, o programa de computador, como ele cita computador, ele também já ganharia. Só que o T1173 diz que programa de computador, reivindicação de programa de computador especificamente, ela vai ter dois tipos. Vai ter o programa de computador que ganha e vai ter o programa de computador que não ganha. Aquele que mostrar um further technical effect, ele ganha. O que ficar só nas interações normais, ele não ganha. Então, aparentemente, temos uma contradição aqui. Bom, o que o Enlarged Board of Appeal ele responde? Como é que ele responde essa crítica?
Bom, ele responde o seguinte: isso aqui está partindo de uma premissa errada. Você está dizendo que método e programa de computador são a mesma coisa. E, na verdade, não são. Segundo o Enlarged Balls of Appeal, não. Essas não são a mesma coisa. Aí ele dá um exemplo. Segundo o Enlarged Balls of Appeal, existe uma confusão entre conjuntos de instruções que estão sendo executados e métodos. Bom, existe uma confusão nos termos. Então, ele dá um exemplo. Por exemplo, tigres comem carne. Carne é uma palavra. Portanto, tigres comem palavras. Bom, qual é o problema disso? É claro que essa conclusão está errada. Ele está fazendo uma analogia com isso. Ou seja, você não pode dizer que carne e palavra são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Na verdade, elas assumem... carne, ela tem dois significados. Uma é a palavra carne, outra é a essência da coisa, do que seja carne. Então, claramente, existe um erro no argumento. No caso presente, existe uma distinção lógica entre o método executado por um computador e as instruções sequenciais específicas que especificam o método. Não há essa associação. Então, essa aparente divergência entre as duas decisões, ela não se aplica. Ou seja, eu posso ter uma regra para método, ou seja, para método vale o N-Hardware Approach. Se eu tiver um método em que eu tenha a palavra computador, passou pelo artigo 52, vale o N-Hardware Approach. Na reivindicação de programa de computador, já não vale o N-Hardware Approach. Eu já tenho uma outra regra. A reivindicação de programa de computador, ela vai ser patenteada se ela tiver um Further Technical Effect. Se ela não tiver, ela vai ser rejeitada pelo artigo 52. Então eu tenho esses critérios diferenciados. Por quê? Porque o método e programa de computador são coisas diferentes. Então não há qualquer diferença nessas decisões e a questão ela não é pertinente. Questão 3. Deve uma característica reivindicada causar um efeito técnico em uma entidade física do mundo real, de modo a contribuir para o caráter técnico da reivindicação? Se a reivindicação 3A é respondida de forma positiva, é suficiente que esta entidade física seja um computador de uso geral? Se a questão 3A é respondida de forma negativa, podem as características contribuírem com o caráter técnico da reivindicação se somente efeitos com os quais eles contribuem são independentes de qualquer hardware que possa ser usado? Bom, aí vamos à divergência apontada. De acordo com as decisões T163 e T190, um efeito técnico em uma entidade física do mundo real é necessária. No entanto, nas decisões T125 e T424, parece não ser assim. Nessas decisões, os efeitos técnicos ficaram essencialmente confinados aos respectivos programas de computador. Não há nenhum objeto físico ali relacionado, trata só de programa. Então, aparentemente, temos duas aí opiniões diferentes. Bom, o Enlarged Balls of Appeal, ele diz o seguinte: bom, nós temos dois problemas com essa dúvida que é colocada. Primeiro, é que a questão se refere a características individuais, ao invés da matéria como um todo. Isso é um ponto importante. O Case Law do Board of Appeal é consistente em considerar sempre as características da reivindicação reivindicada como um todo. Como mencionado acima, o Board of Appeal sempre tem evitado qualquer abordagem que envolve você considerar algumas características mais importantes com as outras, ou tentar definir o que seria a essência da invenção. Isso não é a melhor abordagem. Você sempre vai analisar a reivindicação como um todo. É verdade que no caso Convic e Hitachi, a abordagem, para decidir se existe atividade inventiva, essa coisa que a atividade inventiva você vai levar só as questões técnicas,
pode envolver ignorar algumas características, né? É o caso da xícara, né? Você vai analisar a atividade inventiva da xícara com desenho, você vai ignorar a característica do desenho porque ela incide no artigo 52. Mas essa abordagem considera que todas as características juntas devem ser usadas para determinar se a matéria possui característica técnica ou não. Uma vez essa determinação tendo sido alcançada, a questão agora se volta a avaliar se as características reivindicadas contribuem para o caráter técnico e, dessa forma, devem ser consideradas na avaliação de atividade inventiva. Então, nós temos duas etapas. Primeiro, saber se a reivindicação como um todo tem caráter técnico, e aí você leva em conta tudo, e depois você vai levar em consideração, na avaliação de atividade inventiva, só aquelas que dizem respeito, contribuem de alguma maneira com a característica técnica. Na verdade, existe um princípio bem estabelecido que as características tomadas isoladamente podem, apesar disso, contribuir para o caráter técnico de uma invenção e, portanto, não podem ser desconsideradas na avaliação de atividade inventiva. Então, veja, mesmo que eu tenha uma característica que isoladamente ela incide no artigo 52, vista como um todo na reivindicação, ela pode sim ser pertinente à avaliação da atividade inventiva. Então, esse entendimento de analisar a reivindicação como um todo, ela se afasta do contribution approach adotado em decisões mais antigas do Board of Appeal. Bom, o segundo problema, então o primeiro problema é que você tem que analisar a reivindicação como um todo. O segundo problema dessa alegada divergência é que essas decisões T163 e T190 exigiriam um efeito técnico sobre uma entidade física. Bom, segundo o Enlarged Board of Appeal, isso é uma leitura errada dessas decisões. As decisões em nenhum momento disseram isso. Elas meramente aceitam que, como algo suficiente para evitar a exclusão de patentabilidade, mas não necessariamente isso deva existir. Ou seja, se eu tiver um efeito técnico de uma entidade física, perfeito, eu consegui sair do artigo 52. A característica é patenteável. Mas mesmo não tendo essa interação com a entidade física, eu ainda assim posso sair do artigo 52. Eu não necessariamente eu preciso ter isso para sair. Isso é um dos critérios para sair do artigo 52. Então, o Enlarged Board of Appeal diz que houve uma leitura errada aí dessas decisões. Eles não quiseram dizer isso. Logo, a questão não é pertinente. Não há essa divergência apontada. Questão 4. A atividade de programação de um programa de um computador, ela necessariamente envolve características técnicas? Bom, se a resposta for positiva, então todas essas características resultantes da programação contribuem para o caráter técnico de uma invenção, de uma reivindicação? Bom, se a reivindicação for negativa, então as características resultantes da programação contribuem para o caráter técnico da invenção somente quando elas apresentam um efeito técnico adicional, quando o programa é executado? Bom, essa questão, ela diz corretamente, na nossa visão, que T137/97 considera que a programação, isso é uma outra decisão, ela sempre envolve características técnicas, pelo menos implicitamente. A Corte concorda com isso, ela sempre envolve. Por outro lado, T833 diz que a atividade de programação ela é considerada uma atividade mental e cai nas exclusões do artigo 52. Então, aparentemente, temos aí duas posições contraditórias. Não. O que o Enlarged Board of Appeal diz é o seguinte: não existe nenhuma contradição nessas duas posições. Parece ser o mesmo caso que no campo, por exemplo, projetos de bicicletas. O projeto de uma bicicleta claramente envolve questões técnicas. Ela também pode envolver questões não técnicas, como, por exemplo, questões estéticas. Mas ela é um processo que, pelo menos inicialmente,
pode ser executado na mente do projetista. Ela pode ser um ato mental e, na medida que ela é um ato mental, poderia ser excluída de patenteabilidade. Assim, a questão não satisfaz a questão da divergência e não é admissível. Ou seja, a partir do momento que aquilo está na mente do projetista, isso está na fase de etapa mental. A partir do momento que você tira aquilo e realiza aquilo, aquele projeto de bicicleta, ela deixou de ser uma atividade mental e passa a ter características de patenteabilidade. Então, ele está dizendo o seguinte: nós estamos em duas etapas. T83391 está numa etapa preliminar de programação. Ou seja, o programador ainda está com a ideia do programa na cabeça. Isso é a etapa mental. O T1157 já está se referindo a uma outra etapa, ou seja, o programa já está sendo realizado e executado num computador. Isso já envolve características técnicas. Então, a programação diz respeito a características técnicas? Sim, diz respeito. Não está em questão isso. O que está em questão é que para uma reivindicação de programa de computador, para ela ser patenteável, não basta ter características técnicas. Ela precisa ter um further technical effect, precisa ter um efeito técnico além daquelas interações normais, para ela poder ser essa reivindicação de programa de computador, ela ser objeto de patente e passar para o artigo 52. Então, somente se um programa de computador, quando ser executado, produzir efeitos técnicos adicionais, esse programa será considerado como tendo características técnicas. Da mesma maneira, apareceria que o fato que fundamentalmente a formulação de qualquer programa exige considerações técnicas, no sentido que o programador precisa construir um procedimento para ser executado numa máquina. Mas só isso não é suficiente para garantir que o programa produzido tenha um caráter técnico. É preciso encontrar o further technical effects, além dessas interações normais, para garantir a característica técnica do programa de computador. Isso é a análise que é feita para as reivindicações de programas de computador. Obrigado.